Ok, meninos, meninas, bom dia. Vamos para mais uma aula de matemática, onde a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da equação do segundo grau. E depois de já termos aprendido, como é que se calcula a soma das raízes e o produto das raízes, Lembrando que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a gente vai caminhar agora para uma terceira relação com um grau de importância bem inferior ao da soma e do produto, mas que também pode aparecer alguma questão para vocês, tá legal? É a chamada diferença entre as raízes, ou seja, a subtração, tá? Vamos definir sempre a diferença como sendo a maior menos a menor, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui x1 é a maior raiz, caso ela exista, x1 é a maior raiz e x2 será a menor raiz. Então, eu vou definir aqui como sendo a diferença entre as duas raízes, vou chamar de D maiúsculo. D vai ser x1 menos x2, tá legal? Esse é o nosso objetivo. Como é que calcula a diferença entre as duas raízes? Bem, deixa aqui guardadinho e vamos pensar um pouco lá na nossa equação do segundo grau. A nossa equação do segundo grau, no formato tradicional, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Com a diferente de zero. E a gente viu que ao resolver a fórmula de Bhaskara, a gente encontra duas respostas. X', que vai ser menos b menos a raiz de delta sobre 2a, e a x duas linhas como sendo o menos b mais o raiz de delta sobre 2a. Beleza. Te pergunto, se aqui em cima eu estou definindo x1 como sendo a maior entre as duas raízes, quem você acha que é a maior aqui? X' ou x duas linhas? Qual dos dois é a maior? Menos b menos raiz de delta sobre 2a ou menos b mais raiz de delta sobre 2a? Bem, com certeza você respondeu a segunda, Então, essa aqui é a maior raiz, que vai ser a nossa x1, aqui de cima definida. E, consequentemente, essa aqui será a nossa menor raiz, que eu vou chamar de x2. Bem, então, como nosso objetivo é calcular a diferença, eu vou fazer um menos a outra. Então, eu tenho que d é igual a maior raiz, que é a x1, menos b mais a raiz de delta sobre 2a, menos a segunda raiz, que é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando que esse menos aqui, ele toma conta de todo esse parênteses. Então, vou fazer o seguinte, eu vou repetir a primeira fração, Então, vai ficar menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o menos agora vem trocando o sinal, tanto aqui do menos b, quanto do menos raiz de delta. Então, eu vou ter agora mais b mais raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Opa, que felicidade! As duas têm o mesmo denominador, então eu vou poder transformar isso aí numa única fração, mantendo como fixo o denominador 2a. Os numeradores eu vou adicioná-los. Então, menos b mais raiz de delta, mais b mais a raiz de delta. Ok? Só que observe, menos b com mais b eu cancelo. E eu tenho raiz de delta mais raiz de delta. Poxa, raiz de delta mais raiz de delta são duas raízes de delta sobre 2 vezes a. De novo, cancelando aqui o 2 com o 2, eu chego ao nosso resultado final, que diz para a gente que numa equação do segundo grau, a diferença entre as duas raízes é dada pela expressão raiz de delta sobre a. Beleza? Vamos colocar aqui o pergaminho, a nossa fórmula da aula de hoje. Diferença, então, igual a menos delta, raiz de delta, Raiz de delta sobre a. Felipe, essa fórmula é muito, muito, muito importante? Não, tá? Não é tão importante assim. Bem, aí eu vou aproveitar logo e vou resolver as duas questões que estão na nossa lista
naquela lista grandona que eu passei para vocês, que se referem a esse tópico. Você vê que uma lista tão grande, só há duas questões, né, referentes a esse assunto. São elas as questões número 10 e 11. Então eu vou resolver aqui primeiro a questão número 10, para já servir como exemplo e também ajudar aí no tempo de vocês, tá legal? Deixa eu puxar um pouquinho a folha para cima. Pronto. Questão 10 é a seguinte. Se você quiser, pode acompanhar com a sua própria lista, legal? D, a diferença entre as raízes da equação. E aí vem a equação prontinha. 2x ao quadrado menos 5x menos 8 igual a zero. Ou seja, é uma equação do segundo grau que já está na forma reduzida, arrumadinha. Então, eu posso destacar aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é 2, o B é menos 5 e o C é menos 8. Beleza. E ele quer a diferença sem resolver. Se eu pudesse resolver, tudo bem, eu faço Bhaskara, né? Encontro as duas respostas e subtraio uma da outra. Também dá. Só que essa questão ele pede para fazer sem resolver. Então, pegando o atalho da fórmula aqui acima, tá bom? Bem, a fórmula precisa do delta e precisa do A. Então, vamos calcular primeiro o delta dessa equação. O delta, lembrando pela zilionésima vez, B ao quadrado menos 4AC. Então, esse delta vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 8. Então, delta ficou igual. Menos 5 ao quadrado dá 25, menos com menos dá mais, e aqui deu 64. IRC. Bem, o nosso delta deu 25 mais 64, vai dar 89. Vixe, 89 não é um número muito simpático. Tudo bem, não tem problema. Então, agora, vamos para a fórmula. A diferença das raízes, então, Felipe, vai ser a raiz de delta, raiz de 89, que é um número primo, não dá nem para fatorar mais, sobre o número A, que é 2. Então, a resposta é raiz de 89 meios. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, essa aí, pessoal, foi a questão de número 10 da nossa lista. Tá? E a outra questão que eu gostaria de fazer com vocês era a questão número 11, que é logo a seguinte a essa. Tá? Então, questão, vou chamar aqui de Q11. Até o final dessa semana, dessas aulas dessa semana, nós vamos concluir essa lista integralmente, tá? E quem estiver bem nela, já se prepara que vai bem na primeira AV1 do segundo trimestre. Então, tem lá. A segunda questão proposta para a gente é a seguinte. Vou ler o enunciado, pode acompanhar. Questão 11. Seja 7 a diferença entre as raízes da equação. Então, agora a gente dá a equação, só que faltando alguém. Quer ver? Ó? 4x2 menos 20x mais pan C igual a zero. Olha só. Ele não deu esse valor aqui. Só que ele falou que seja 7 a diferença. Então, está dizendo que a diferença vale 7. Qual é o valor da constante C? E aí tem as alternativas. Menos 24, menos 20, menos 16, 4 ou 5. Eita. E agora? Bem, se ele está dizendo que a diferença vale 7, eu vou usar o nosso conhecimento adquirido agora. A diferença é a raiz de delta sobre A. Então, vou colocar aqui, ó, que a raiz de delta sobre A terá que ser igual a 7. Multiplicando o cruzado, eu vou ficar que a raiz de delta terá que ser igual a 7A. Tudo bem que eu fiz aqui, ó, botei 1 sobre 1 e multipliquei cruzado. Tá? Bem, como eu tenho a raiz aqui, eu vou fazer um truque. Eu vou elevar dos dois lados ao quadrado para assumir a raiz. Eu vou elevar aqui ao quadrado e vou elevar aqui ao quadrado também. Por quê? Porque quando eu faço a raiz de delta ao quadrado, só sobra o delta. E aí eu fico livre da raiz. 7a ao quadrado é o mesmo que 49a ao quadrado. Beleza. Mas e aí, Felipe? Ué, e aí... Opa! E aí o que vai acontecer é o seguinte. Você tem que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu preciso resolver a equação b ao quadrado menos 4ac igual a 49a ao quadrado. Pô, mas e agora? Ué, agora sem problemas, porque a equação que você tinha, o valor de a era conhecido, 4. O valor de b também é conhecido, menos 20. Só o c que você não sabe quanto vale. Então, a única letra que vai sobrar nessa equação é a letra c. Tá legal? Então, vamos substituir.
O B, que é menos 20, então vai ficar menos 20 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 4, vezes o C, que eu não sei, terá que ser igual a 49 vezes a letra A, que é 4, ao quadrado. Bem, menos 20 ao quadrado dá 400. 400 menos 16C igual a 16 vezes 49. Vou fazer um truque aqui, ó. Ao invés de fazer essa conta, que ela é difícil, eu vou olhar que todos os três termos aqui são múltiplos de 16. Então, eu vou dividir a equação por 16 para facilitar a minha vida. Quando eu faço a divisão por 16, olha o que vai acontecer. 400 por 16 dá 25. 25 menos 16C dividido por 16 dá só o C, igual a 49. Então, vou jogar o 25 para lá, vai ficar que menos C é igual a 49 menos 25, que dá 24, multiplicando por menos 1. Se menos C é 24, quer dizer que C é igual a menos 24, né? C é igual a menos 24. C igual a menos 24 corresponde à alternativa correta, letra A. Ok, pessoal? Então é isso. Forte abraço, até a próxima.